Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, criado, desenvolvido pelo Instituto Passadori e com essa intenção sempre de oferecer reflexões, trazendo pessoas com assuntos interessantes. Ou são proprietários de organizações, são gestores, são gerentes, são palestrantes, de qualquer maneira pessoas que têm opinião, que têm algo para compartilhar com a gente. Daí a oportunidade, a honra de receber aqui o Douglas Assarri. Seja muito bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade. E o tema que nós vamos abordar, em função da especialidade, do trabalho que o Douglas faz, é gestão do relacionamento com o cliente. Já que ele lida com propaganda, já que ele lida com agência, já que lida com toda essa estrutura que está por trás de todo um marketing que é feito nas organizações. Então, em primeiro lugar, Douglas, quero assim, apresentar rapidamente um pouquinho sobre você, da sua história, já que você há 10 anos é um empreendedor no setor de comunicação e design e desde 2008 fundou a consultoria Quavo. Quavo é o nome da sua empresa, não é isso? Perfeito. É formado em propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, possui pós-graduação em design estratégico e estudos em design thinking. Vai explicar daqui a pouco o que significa isso. Perfeitamente. Estudos em design também e pela mesma instituição que é a ESPM. E como evolução dos trabalhos realizados, seu foco atual é o Customer Experience, dentro do qual atua na identificação, mapeamento e planejamento da experiência do cliente de forma a torná-la positiva e memorável, criando a diferença justamente, essa diferenciação consistente que faz com que o cliente seja fidelizado, esteja mais presente na organização. Então, baseado nessa rápida apresentação do seu trabalho, Douglas, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. O que significa esse trabalho que você faz? O que significa Customer Experience? Perfeitamente. Então, Reinaldo, na verdade, assim, de uns anos para cá, a utilização do design, a tradicional, ela foi ampliada, né? Então, foi percebido que as suas técnicas e os seus procedimentos, né, que originalmente eram utilizados para a criação de produtos e comunicação assim, inovadoras, elas tinham um potencial para serem aplicadas assim, em serviços e processos. Uhum. Então, na verdade, o Customer Experience ele vem assim, justamente baseado, né, no design estratégico, como uma grande ferramenta de diferenciação das marcas. Atualmente nós vemos assim, um mercado, né, carente, demandante, né, dessa diferenciação, porque estamos vivendo aí uma era de extrema comoditização dos produtos. Agora sim, quando nós colocamos assim, o trabalho de Customer Experience, nós estamos colocando o cliente, o usuário, o público, né, das marcas como centro de estudo dessas pesquisas, né? Ou seja, então nós vamos avaliar, na verdade, a relação, o momento pontual que a relação entre a marca e o usuário ela acontece, como tecnicamente nós chamamos de pontos de contato, e através dessa visualização nós vamos traçar o perfil de cada um desses usuários, né, do perfil dos clientes. E através disso vamos estar considerando os pontos de contato, esses momentos de interação que mais significam, mais representam, mais fazem sentido, né, para cada usuário. E fazendo com que esse ponto ele seja melhorado ou até mesmo inovado. Né? Isso. Bom, naturalmente nós temos aqui, junto aos nossos internautas, as pessoas que assistem ao nosso programa, depois as pessoas para as quais direcionamos a gravação que fica desse programa ao vivo, direcionado justamente para as pessoas que têm o real interesse em relação a esse tipo de assunto. Mas nosso público ele é focado muito no mundo executivo, ou seja, gerentes, presidentes de organizações, diretores, pessoas das mais diversas áreas, em nível de diretoria ou em nível técnico, de acordo com as necessidades das organizações, das empresas. E a ideia justamente é prestar esse serviço, principalmente porque qual é a empresa que não se preocupa com a sua marca, qual é a empresa que não se preocupa em fazer um bom marketing, qual é a empresa que não se preocupa em, enfim, causar boa impressão e fidelizar um cliente. E justamente esse é o trabalho, e o que me interessou também quando tivemos a oportunidade de convidar aqui o Douglas, foi justamente essa ideia, né? Qual é esse diferencial competitivo que faz com que não só a empresa que ele atua, que é a empresa que ele tem, que cresça e esteja sempre na mídia, esteja assim, prestando cada vez mais serviços, mas
Sobre esse diferencial, eu gostaria que você falasse um pouco, porque agências de propaganda, agências que fazem esse tipo de serviço, há inúmeras. Algumas com um pouquinho mais de destaque, outras lutando para sobreviver, em função até da própria competitividade. Mas você traz uma novidade. Essa novidade, esse diferencial, e há quanto tempo está no Brasil essa, digamos, visão nova que você traz? Fale um pouco sobre isso. Claro. Como eu disse, na verdade, assim, o design, né, na sua forma essencial, ele teve justamente... É o design thinking, né? Design thinking, Por que exatamente. design thinking primeiro? Design thinking, na verdade, é uma corrente que vem surgindo, na verdade, uma abordagem, uma metodologia que é baseada no design e que justamente assim, se utiliza de técnicas e ferramentas dentro de um processo criativo para justamente compreender as reais expectativas e necessidades do cliente. No caso, é o design aplicado. Então, naturalmente que nós temos assim, por exemplo, o nosso cérebro é muito interessante como ele funciona. Né? Nós temos uma tendência natural o nosso cérebro ele é naturalmente assim programado para verificar diferenças. Só que assim, essa diferença ela está baseada no fator estético, né, na beleza. Então, o nosso cérebro ele procura justamente o que é bonito, o que te agrada. Quando você coloca o design num processo, numa metodologia criativa, né, você justamente faz enaltecer as marcas para aquilo que cada usuário ele gosta mais, o que ele se sente mais prazer, que ele se identifica. Né? Então, na verdade, o pensamento design é um processo, é uma abordagem, né, criativa, baseada no design, que tende justamente a identificar os pontos mais positivos e mais agradáveis para cada cliente. Entendo. E essa é uma metodologia que ela já está em voga já há uns 20 anos, né? E começou lá nos Estados Unidos, né? Hoje as empresas, né, lá do exterior, elas têm culturalmente já o Customer Experience, como é conhecido lá fora, já extremamente difundido, né? E as empresas, elas alocam, né, um grande investimento, né, da mesma forma como eles o fazem até hoje para a captação de clientes, justamente para a retenção desses clientes. E aqui no Brasil, embora você traga uma novidade, uma coisa que já existe lá fora há algum tempo, qual é a aceitação, dificuldade, como é que você entende a aplicação dessa, digamos, nova metodologia ou nova sistemática de trabalho no mercado brasileiro? Perfeito. Atualmente nós vivemos aí, né, o mercado brasileiro atual, ele é um mercado muito dinâmico, em que os resultados eles precisam aparecer de uma maneira até imediata, muitas vezes, né? E justamente também por esse tema, ele ser um tema recente nas mesas de discussões corporativas, então isso tem representado uma certa dificuldade para alavancar esses trabalhos aqui no Brasil. Mas eu acredito que assim, da mesma forma como nós, assim como outras empresas que começam a despontar, e as empresas mesmo, né, o mercado corporativo começam a voltar a atenção nesse momento para esse tema, então isso tudo, né, nós temos uma grande expectativa de que isso vá, né, positivamente alavancar, né, os processos e também a oportunidade que você, né, nos dá de estar explanando, falando sobre o tema aqui hoje faz parte, né, dessas ações, desses esforços, né, desse foco em difundir o tema. E assim, benefícios já, há quantos anos vocês estão com essa metodologia, essa prática aqui no Brasil? Então, na verdade, assim, já é uma questão de uns 3 anos, né, que nós viemos nos aprofundando nos estudos, né, e assim, muito do que a gente observa que tem acontecido lá fora, né, só para ilustrar um pouquinho também, Reinaldo, existem pesquisas que apontam que, por exemplo, né, uma única experiência negativa, ela gera 86% de rejeição nos clientes que foram, né, entrevistados e pesquisados, e eles assim se colocaram em não fazer mais negócio com aquela empresa. Por exemplo, 2% de retenção, né, de clientes significa a redução de 10% em gastos, né? Então, muito espelhado no que tem acontecido lá fora, ultimamente, nós temos buscado difundir e fazer com que esse trabalho ele ganhe uma força, a atenção que o mundo corporativo precisa. Então, assim, acredito que as bases elas estão começando a ser estabelecidas, né, para a cultura do Customer Experience aqui no Brasil, e nós queremos também, com certeza, contribuir, né, para que
esse trabalho, que é essa atenção voltada ao público, né, voltada aos clientes, ele ganha a real atenção, a real força. Você teria assim, algum caso prático, alguma experiência, algum benefício, algum resultado do trabalho que já fez, se você puder compartilhar? Claro. Porque assim, eu fico me colocando sempre no lugar de quem está nos assistindo. Poxa vida, aqui é uma novidade, designer thinking, o trabalho que o Douglas tem trazido, a empresa dele, essa novidade, ou seja, nessa visão, dentro dessa dinâmica de trabalhos, principalmente nesse setor de propaganda, setor de marketing, poxa vida, quantas coisas há. Mas quando vem uma novidade, quando vem assim algo extraordinário que merece atenção, opa, deixa eu pensar um pouco mais a respeito disso e repensar, porque se existe um novo paradigma, uma nova forma de pensar, uma forma para conseguir melhores resultados de fidelização, de preservar o cliente, tendo em vista que é muito mais, como ele mesmo disse assim, em termos de percentuais, que é muito mais caro você conquistar um novo cliente do que preservar o cliente que você já tem e fazer todo o possível para que o cliente fique sempre satisfeito. Ainda mais nessa estrutura de marca, de imagem, já que vivemos num mundo de competitividade e de marca. E os clientes compram em função daquilo que nós conseguimos mostrar a partir da nossa capacidade produtiva, a partir da nossa experiência e principalmente do produto e da qualidade do produto que temos para oferecer. Mas sem dúvida alguma que esse contato, essa relação promovido pelas estruturas de marketing vão fazer toda uma diferença no processo. Então, aí volto à pergunta, quais os casos de sucesso que você tem para nos mostrar ou que você já percebeu e percebe em relação a, até para estimular, por que não, pessoas que têm essa responsabilidade nas organizações se interessar para conhecer o seu trabalho? Claro, perfeito, Reinaldo. Na verdade é muito importante colocar que esse é um trabalho que pode ser aplicado, né? Logicamente no público, né, que a gente coloca como externo, né, os clientes, e no público interno também. E numa oportunidade que nós tivemos na Telefônica, existia uma necessidade de que, assim, de engajamento e de realmente assim manifestação dos valores da marca por parte dos seus colaboradores. Uhum. E nessa oportunidade nós desenvolvemos uma plataforma, que era uma plataforma digital, né, chamada Mandou Bem, em que a gente buscava fomentar entre os colaboradores o reconhecimento, né? Todos sabemos aí, o mundo corporativo hoje, ele é um mundo que meio que te coloca, né, muito concentrado no seu foco, na sua área de atuação, e muitas vezes o lado humano, o lado colaborativo, o lado de olhar para as pessoas que estão trabalhando ao seu redor, né, para criar um ambiente melhor, isso fica em segundo plano. E esse projeto, né, esse trabalho, ele foi tão bem assim aceito, né, por todas as pessoas, por todos os colaboradores, que chegou até, enfim, a ganhar um prêmio, né, em uma das instituições aí de recursos humanos, né? Então isso justamente, né, foi o design thinking, a abordagem do design thinking, verificando a necessidade, né, do ambiente, do trabalho, em colocar as pessoas, né, os colaboradores no caso, né, da Telefônica, em primeiro plano, para que melhorássemos o clima, e foi justamente uma abordagem que é oriunda, né, desse design thinking, que é a base justamente do Customer Experience. Uhum. Um segundo exemplo que eu poderia te dar foi que na época também nós tivemos a oportunidade de atender a GE Healthcare. GE Healthcare. Isso, que é o departamento de ultrassonografia, né, equipamentos médicos em geral da GE. Uhum. E em acordo, né, com a parceria estabelecida com o Instituto Dante Pazanese, né, de cardiologia, nós verificamos que os atendidos, né, os pacientes que ali iriam, eles estavam assim, a maioria idosos, né, e as alas de atendimento para esses exames serem realizados eram alas muito assim, né, hospitalar, então você tinha um ambiente, né, não muito favorável. Então nós fizemos um trabalho de humanização dessas alas, né, que atendiam esses pacientes, com muitas imagens, com, enfim, com um ambiente muito mais alegre e acolhedor para que cada um deles pudesse fazer de uma maneira mais tranquila também, né, esses exames. Isso impactou de forma fundamental, né, a forma como a receptividade, o ambiente acolhia, né, esses pacientes, e também um trabalho que está baseado, né, no Customer Experience, colocando o paciente em primeiro plano, uhum, né, para que isso tudo fosse desenvolvido. Bom, a pergunta que eu ia fazer agora é: qual tipo de empresa, ou que empresas que se beneficiam, poderiam se beneficiar do trabalho que vocês realizam? E efetivamente, um pouco mais assim, um pouco mais talvez detalhado ou didaticamente falando,
quais os tipos de serviços que vocês poderiam oferecer às empresas. Para empresas prestadoras de serviços, para empresas produtivas, enfim, para comércio. Como é que é a atuação prática de vocês junto às organizações? Primeiro, o tamanho das organizações, se para qualquer empresa, ou se a partir de um certo patamar, de um certo nível, um certo tipo de empresa. E também os serviços que vocês podem ou poderão oferecer a essas empresas que estão aí nos assistindo. De repente, olha, tem aí uma boa oportunidade para você enveredar um pouquinho para um outro campo que vai gerar resultados talvez muito melhores dos que você tem conseguido até então. Perfeito, Reinaldo. Na verdade, assim, as empresas que nós, assim, que o Customer Experience pode atender, elas são das mais variadas, assim, dos mais variados segmentos e tamanhos. Como no Brasil nós estamos falando de um mercado, né, que está começando, iniciando, estabelecendo as bases, né, dessa cultura nova, né, então nós verificamos que assim as empresas assim de médio a grande porte são as mais preparadas, vamos colocar assim, né, no momento para receber os serviços. O nosso foco, né, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, né, o design da experiência do cliente em cada um dessas empresas, é justamente o primeiro ponto, né, identificarmos quais são os clientes, né, tecnicamente chamamos de design de persona. Cada uma desses clientes, eles possuem, né, necessidades, expectativas, né, muito distintas, né, e dentro desse mix, né, que vamos colocar assim de, né, possíveis clientes, nós vamos estabelecer, né, os pontos de contato, né, os momentos de interação da marca com esses clientes e dentro de um fluxo que chamamos de jornada, né? Então aí estabelecemos o design da jornada. Para cada público, para cada cliente, nós vamos estar verificando, né, justamente assim, qual é o mais significativo ponto de interação, o momento crucial, o mais importante para aquela relação se estabelecer e vamos proporcionar para cada um desses clientes, né, a melhor experiência possível e planejar inclusive inovações. Agora sim, né, é claro que quando nós falamos assim de tamanho de empresas, né, como eu disse, todas as empresas elas são capazes, né, de absorver um trabalho como esse. Uhum. Contudo, assim, acredito que as empresas, né, quando eu digo mais preparadas, é porque elas já estão com a sua atenção voltada para justamente, né, alavancar ou enaltecer essa relação e essa retenção de clientes. Nós temos como um exemplo, né, para essas médias e grandes empresas, nós temos um sistema de avaliação, né, uma pesquisa chamada NPS, Net Promoter Score, que através de uma única pergunta, né, você indicaria essa empresa para outras pessoas? Então, somente com essa pesquisa, né, com essa pergunta, é possível avaliar o quão engajado, né, com as marcas cada cliente ele está. Interessante. Né? Exatamente. Porque esse mundo de design, esse mundo de propaganda, esse mundo de, enfim, com toda essa bagagem, todas essas mudanças todas, já que vemos no mundo de mudanças muito rápidas, um mundo aí multicultural, com mudanças significativas e muito rápidas. Então, em todas as áreas há mudanças significativas, ainda mais nesse setor, né, que é justamente o relacionamento, o contato, a maneira como vai cativar, como é que vai atrair e manter e fidelizar clientes. Penso que há sempre desafios e devemos naturalmente enaltecer as novidades, essas que vieram para ficar, que já foram consagradas em outros países. E como está sendo trazida agora pelo Brasil, aqui pelo Douglas, a Sarri e a sua empresa, naturalmente merece a nossa atenção e certamente a sua atenção também. Douglas, deixa aqui um espaço para você deixar aqui o seu site, telefone, informações, caso alguém se interesse e queira conhecer um pouco mais sobre você e o seu trabalho, fique à vontade. Muito obrigado, Reinaldo, já agradecendo a sua produção e o seu convite, né, para estar aqui, né, divulgando esse nosso trabalho. Muitíssimo obrigado. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Customer Experience, o design da experiência do cliente, pode entrar conosco através do site www.coavo.com.br ou então pelo meu próprio e-mail, né, douglas@coavo.com.br, e lá nós vamos poder não só você vai poder encontrar informações um pouco mais detalhadas sobre esse trabalho, ou então entrando em contato, né, pessoalmente comigo. Eu teria um grande prazer, uma enorme satisfação em poder apresentar mais detalhadamente, né, em qualquer ambiente, no seu trabalho, ou enfim, né, onde for necessário. Reinaldo, muito obrigado pela grande oportunidade.
Nós aqui agradecemos aqui do programa Comunicação Executiva, mesmo porque a intenção é justamente essa, né? Provocar, trazer novidades, mexer, enfim, com esse mundo corporativo. E também a vantagem é que nós temos a oportunidade de ter contato com novidades, com tendências, com perspectivas, para que também possamos trazer para a nossa organização, para a nossa empresa, para os nossos negócios, né? Essas novidades todas. E todo mundo ganha com isso. Certamente você, ao assistir pessoas que trazem essas novidades, nós que temos a oportunidade de trazer, compartilhar com você essas tendências e perspectivas e certamente, né, de uma maneira geral, a sua organização, porque a partir dessas novidades, a partir do seu desenvolvimento, a partir do seu crescimento pessoal, não só você cresce como profissional, mas também pode levar às suas organizações essas tendências e novidades que vão gerar naturalmente o melhor resultado. Quando falo em melhor resultado, pode significar sucesso e até, por que não, lucro, projeção, nome, enfim, tudo aquilo que uma empresa decente e que está não só competindo, mas dentro de uma perspectiva de valores, crescendo e querendo prestar cada vez mais melhores serviços, por que não se beneficiar? Por isso, o nosso agradecimento com a sua participação em nosso programa Comunicação Executiva. E detalhe, esse programa ficará também disponibilizado em nosso site, que é o www.passadori.com.br. Caso julgue interessante, compartilhar talvez na sua escola, com seus amigos, com seus colegas, ou levar para a sua empresa, ou, enfim, compartilhar com quem você julgar interessante, fique lá à vontade para fazer isso. Para você, então, um abraço, muito agradecido mais uma vez, Douglas, e para você um abraço e até o próximo programa. Até lá.